Imagine uma região com um único e pequeno país democrático, próspero e respeitador dos direitos individuais e femininos, em meio a vizinhos que vivem sob regimes autoritários, opressores, que tratam as mulheres como seres inferiores. Certamente você dirá que esse pequeno símbolo de bom exemplo vai ser destacado pelos intelectuais, pela mídia, pelos jornalistas do Ocidente, certo? Errado. Israel é vítima de inúmeras calúnias, assim como um perverso julgamento com um duplo padrão moral. O máximo que alguns se permitem, por desconhecimento dos fatos, é evitar qualquer julgamento objetivo, simplesmente colocando palestinos e israelenses no mesmo barco, adotando uma postura, digamos, neutra. Normalmente, Israel é mesmo o grande alvo de ataques, principalmente por parte da tal esquerda caviar. Israel está longe de ser um país perfeito, aliás, perfeição não existe e jamais existirá, nunca é demais lembrar. Levantar a poeira da desinformação, resgatar o contexto da situação e julgar de forma mais imparcial os envolvidos não é o mesmo que inocentar por completo um dos lados. Admitir que não há nenhum erro ali cometido. É somente dar os devidos pesos aos fatos. Israel merece algumas críticas, claro, mas tem sido vítima de ataques infundados, parciais e totalmente injustos, frutos de interesses obscuros ou de puro preconceito. Segundo Dor Gold, em Tower of Babel, a ONU votou 30% de suas resoluções de direitos humanos nos últimos 35 anos contra o minúsculo Estado de Israel. Mais de um terço. Como concluiu Osias Wurman, cônsul honorário de Israel no Rio, em um artigo publicado no Globo, o ataque desproporcional da ONU contra o Estado judeu mina totalmente a credibilidade do que seria um órgão imparcial e respeitado internacionalmente. Osias, num outro artigo de 2014, resume as principais dificuldades de um acordo entre Israel e Palestina mediado pela ONU. Ele diz: o Estado de Israel é a única e verdadeira democracia no Oriente Médio. Parece-nos que cada vez que os palestinos chegam a uma encruzilhada, onde é necessário tomar decisões importantes e muitas vezes difíceis, eles preferem dar um passo atrás e deixar passar mais uma oportunidade de alcançar um acordo com Israel. A pergunta que não cala: estão os palestinos verdadeira e sinceramente com vontade de atingir a paz com Israel? Estão eles abertos a reconhecer Israel como o lar nacional do povo judeu? Estarão dispostos a deixar definitivamente o caminho da violência e do terrorismo? Questiona. Sabemos a resposta. Ele mesmo conclui: vale lembrar que hoje os palestinos de fato têm dois estados, um da autoridade palestina, liderado por Abbas, e outro na faixa de Gaza, controlada pelo grupo terrorista Hamas. Está na hora de os palestinos começarem a pensar em termos de paz e de convivência pacífica e que, de uma vez por todas, deixem para trás a cultura de ódio e de ressentimento contra tudo e todos. É importante repetir que Israel quer a paz, Israel busca a paz. Israel está disposto a fazer muitos sacrifícios para chegar à paz. Irão deixar os palestinos passar mais essa nova chance? À época, claro, que a resposta foi sim, deixaram passar essa oportunidade. Como então a ONU pode atuar como mediador entre dois lados sem admitir esse obstáculo? E como a ONU pode fazer algo quando vemos os seus próprios líderes tomando o lado errado contra Israel? Isso ficou mais do que evidente quando um ataque palestino suicida em janeiro de 2004 matou 11 israelenses e feriu quase 50 pessoas. Kofi Annan, falando em nome da ONU na época, adotou a postura covarde de equivalência moral e apelou em seu comunicado para que ambos os lados tentassem se livrar do ódio e devotar toda a energia pela paz. Compare essa imparcialidade fingida com a declaração de Colin Powell em nome dos americanos na época. Uma vez mais, terroristas mataram pessoas inocentes. Fecha aspas. Simples, não? Como fica claro,
Esse tipo de evasão não é novidade. Guterres, em nome da ONU, condenou Israel por sua reação ao Hamas em 2023, sem condenar o Hamas com veemência. Nada novo sob o sol. Yasser Arafat, pouco tempo depois do seu grupo praticar atentados terroristas, foi falar na ONU vestindo uniforme militar e carregando uma pistola sob o seu casaco. Seu discurso foi altamente beligerante, mas ovacionado pelos presentes. Como esperar da ONU alguma imparcialidade quando o assunto é Israel? O Ocidente, acovardado, resolveu dar a Arafat o Nobel da Paz. Que tipo de mensagem que isso transmite aos palestinos? Diante de tudo isso, alguém ainda fica espantado com o fato de que Israel precisa se defender sozinho, no máximo contando com a ajuda do seu parceiro antigo, os Estados Unidos da América?